Buenos! E vamos para mais um resumo de live, dessa live mais que especial com Bruno Capanema, sobre prosperidade e espiritualidade. Quais os segredos para alinhar propósito, espiritualidade e prosperidade? Uma live que a gente falou muito sobre como alguém que cresceu tanto, né? O Bruno é um dos maiores empresários da América Latina no digital e junto com a Tatiana Gebrael, né, eles construíram um império no digital, foram pioneiros, né, estão entre os grandes players. E como que eles fizeram isso com a base sólida, com uma espiritualidade conectada ao negócio. Então a gente falou muito sobre como conectar propósito, espiritualidade e prosperidade. E aí eu fiz um resumo para vocês com os 10 principais insights que a gente teve nessa live. Né? Lembrando que assim, eu tive mais de 20 anos em grandes multinacionais e aí quando fui empreender no digital, me deparei e fiquei próximo de grandes players do digital, e uma das coisas que, mesmo no offline, a gente percebe é que tem muita gente que cresce financeiramente e tem sucesso financeiro, e a pessoa sente um vazio, e ela externa isso, né? Putz, eu trabalhei tanto, eu construí tanta coisa e sinto um vazio. Pessoas que dedicaram muito tempo e acabaram perdendo a infância dos filhos, acabaram perdendo a conexão com o marido, com a esposa, e acabaram se construindo coisas incríveis financeiramente, mas perdendo a vida. E é muito forte isso. E é por isso que essa live é para você, que talvez esteja ali num momento de questionar, ainda jovem, o ponto de virada, o que você pode fazer para virar isso e ter mais o propósito conectado, ou para você que também já está ali realmente nesse momento de teve muito resultado, mas cara, o que eu perdi? Como é que eu reconstruo o que eu perdi? Como é que eu volto? Né? É possível voltar? Então, assim, foi uma live que a gente falou muito sobre como ter essa conexão com o propósito e como a espiritualidade permeia tudo isso. Então eu trouxe aqui um resumo dos principais pontos e já vou começar com o primeiro ponto. Princípios espirituais potencializam os resultados. Então, assim, as empresas que conseguem colocar dentro da empresa princípios, e aí, né, não estou falando sobre religião, a gente deixou isso muito claro, é sobre você realmente entender como conectar princípios e valores dentro da sua empresa. Então, aqui, por exemplo, no Grupo Dádiva, é uma empresa com valores cristãos, então isso ajuda muito. Né? Eles fazem semanalmente uma reunião nas segundas-feiras, onde é falado sobre os princípios, onde tem ali e óbvio que para quem quer participar não é obrigatório para todo mundo, e eles fazem um início de semana já bem espiritualizado para engajar o time e reforçar os valores da empresa. Propósito pessoal e do negócio precisam estar alinhados, é o segundo ponto. Né? Então, é fundamental entender para que você veio ao mundo e o que o seu negócio entrega além do financeiro. E aí o Bruno trouxe uma grande sacada, que foi quando eles, durante todo esse processo, eles começaram no digital do jeito que era, né? A Tati começou, ele também, e a partir do momento que eles juntos entenderam qual era a real missão do negócio, né? Que aqui no caso é levar mais saúde e prosperidade para as famílias, ficou muito mais fácil de conectar tudo. A linguagem de comunicação, o que eles realmente entregavam, qual era o impacto real na vida das pessoas. Então, é extremamente importante você entender dentro da sua empresa ou dentro da sua carreira qual é a sua contribuição. Então, qual que é o legado que você está deixando, qual que é o propósito. Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil de você conseguir alavancar os seus resultados. Terceiro ponto, mesmo no auge, sem propósito vem o vazio. Então, assim, executivos e empresários podem atingir grandes metas, mas sem clareza de propósito, enfrentam crises silenciosas. É o que eu comentei lá no início. Quanta gente que a gente vê que acabou com a vida, perdeu saúde, engordou, ficou careca, não se cuidou, mulheres que também ficam desesperadas, saem do peso, acabam se entregando muito por trabalho e esquecem de cuidar de si. Então a gente falou muito sobre essa questão da importância de você ter o cuidado em você. Primeira coisa, cuide de você para depois cuidar da sua família e do resto. E eu falei muito sobre a questão do meu burnout, né? A importância de, pô, eu precisei ter um burnout para acordar para a vida e falar, cara, não, eu preciso ajustar a rota. E hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu. Na dor, eu precisei, né, reverter a situação e aí, com a nossa clínica, a gente alavancou muito rápido, né, que a gente já tinha. Foi incrível
quando a gente virou para o digital também, como as coisas começaram a crescer. Então, é nada como você alinhar o seu propósito primeiro. E aí, eu costumo falar que você primeiro olhe para um plano de vida, depois para um plano de carreira ou plano de negócio. Transforme sua dor em missão, é o quarto ponto. Então, eu já falei, né, dos desafios, as dores e dores, né, pessoais, como elas podem realmente ser um motor para negócios de impacto. Então, eu trouxe meu relato sobre o burnout, a gente falou muito sobre a Tati, o desafio com a visão que ela tinha, como ela trouxe para o negócio, que é o principal negócio do Grupo Dádiva, que é sobre exercícios para visão, para fazer você melhorar e sem precisar fazer cirurgia, como que ela precisou curar através desse método para então aprender e aí levar isso para o mundo. Então, como que uma dor sua pode realmente passar a ser o seu grande transbordo? E aí a gente vai para o ponto 5. Prosperidade não é só acumular, é contribuir. Então, assim, além de você, obviamente, contribuir com o seu melhor, né, impactar vidas, a gente falou também sobre a importância de você ter um trabalho social e você também compartilhar, seja financeiramente, seja com tempo, como que você realmente pode impactar vidas. E o sexto ponto, o poder de quebrar crenças limitantes sobre dinheiro e sucesso, né? Então, muitas pessoas bloqueiam seu propósito de crescimento nas crenças que limitam. Então, a gente até falou sobre isso. Muita gente confunde e fala, não, mas se você é cristão, então você não pode prosperar. E não, né? É importante a gente entender princípios bíblicos que falam perfeitamente sobre a importância de você entender o que te move e através do seu transbordo você impactar vidas e você prosperar sim, por que não? Ponto 7. Método e mentoria são diferenciais estratégicos, né? Então, assim, como que você quer ter um resultado e você não está conseguindo, busque quem teve resultado para poder te ajudar. E aí, nesse caso, a gente falou muito sobre o meu método, o método Wings, que eu desenvolvi para ajudar executivos e empresários a pararem para olhar para a identidade, quem eu sou, quais são as minhas fortalezas, as minhas forças, os meus talentos, quais são as minhas reais motivações, para então entender através do mapa de Ikigai qual que é o seu propósito e então você ir para um plano de ação de corpo, mente, espírito, família e profissão. E aí dentro de profissão, plano de carreira ou plano de negócio. Então é um método que desenvolve identidade, propósito e comando. E aí através de 10 exercícios práticos, você consegue achar sua matriz de propósito. E é incrível como os meus mentorados conseguem ter mais clareza a partir do momento que você entende seu mapa de propósito, como que você conecta isso dentro do seu plano de carreira ou dentro do seu negócio. Ou até mesmo você vai criar um negócio. Foi o nosso caso quando a gente fez o desenho das mentorias, foi totalmente alinhado com o que eu poderia transbordar na vida das pessoas. E aí a gente vai para o ponto 8, um que eu sempre falo, o poder da ambiência, né? Então, ambiência e network intencional. Crescer ao lado de pessoas que têm resultados e valores alinhados é um acelerador extremamente poderoso. Esteja ao lado de pessoas e em ambientes que te fomentem despertar o seu melhor e acelerar no que você precisa. Então, seja na vida pessoal, profissional, então assim, quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quais são as 4 pessoas que andam mais com você, né? Você é o reflexo das 4 pessoas que mais caminham ao seu lado. Você é a quinta. Então, assim, se você andar com pessoas que têm já o resultado que você gostaria de ter, provavelmente você vai ser essa pessoa com resultado. Se você andar com pessoas abaixo, você vai naturalmente puxar as pessoas para se desenvolverem, mas vai demorar mais tempo para conseguir alcançar o resultado que você gostaria. Então, é sobre você ter essa consciência de, em determinados momentos da sua vida, quem são as pessoas que vão poder te ajudar a alcançar os seus sonhos, né? E não estou falando só de sonho financeiro, não. Estou falando de sonhos de corpo, mente, espírito, de experiências. Então, assim, tenha clareza sobre quais são os seus sonhos e quem são as pessoas que você gostaria de se conectar para que você consiga ter acesso, né, a algo que essas pessoas já tiveram e elas podem muito bem te ajudar nesse processo. E a mentoria é um que é bingo, né? Ajuda muito. A gente, para a clínica, entrou em 4 mentorias diferentes e conseguiu triplicar em pouquíssimo tempo. Então, assim, faz muita diferença. 9º ponto, espiritualidade prática nos negócios. Então, a gente falou muito sobre essa questão da espiritualidade aplicada. Significa
e alinha decisões, cultura e liderança com valores e propósito. Então não se trata de religião, mas de consciência, né? Então assim, quando você realmente coloca os valores no centro de tudo e você traz a importância de você, né, ser um ser espiritualizado, naturalmente as coisas se movem e se conectam. É incrível, quando eu entrei nesse ambiente, eu não estava acostumado num mundo corporativo e multinacional falar sobre isso. E quando eu entro numa multinacional do digital, né, o Grupo Dádiva está presente em mais de 60 países e tem mais de 150 mil alunos, uma empresa falando sobre espiritualidade, sobre ir além do que normalmente as empresas falam de valores, né, quais são os nossos valores, mas não, quais são os nossos valores e como que a gente pode potencializar os nossos resultados através da espiritualidade. Então, foi incrível. E o 10º ponto, abundância é estado de consciência, né? Então, prosperidade é consequência do alinhamento externo e escolhas conscientes, né? E aí eu trouxe aí um relato de como que eu fiz isso no nosso grupo Icária, né? Lá com a clínica com a minha esposa, e como que depois a gente entendeu essa questão de... É uma questão de escolhas. Então, né, a gente desenhou o nosso grupo cresceu com a clínica, a gente falou, putz, mas agora a gente precisa se conectar com outras pessoas que consigam fazer a gente ampliar a visão para a gente poder realmente crescer de uma outra forma. E aí foi aí que a gente se conectou com o Bruno e com a Tati. E aí eu, inclusive, fiz um super agradecimento e um reconhecimento, assim, presente de Deus na nossa vida, como eles, que já têm tanto resultado no digital, mas também na família, conseguiram virar aí grandes amigos e pura inspiração para a gente crescer em todos os pilares da vida. Porque no final, a mensagem principal aqui é: olhe para você, como você está. O que você precisa fazer para se conectar com você mesmo, né? Primeiro, olhe para você, se fortaleça, corpo, mente, espírito. Uma vez que você se fortalece, você vai conseguir entregar melhor para sua família e você vai conseguir entregar melhor na sua profissão, seja ela um carreirista, né, uma carreira, ou seja num negócio, numa empresa. Primeiro, cuide de você. Com certeza você vai entregar algo muito melhor para as pessoas que você ama, quando você estiver no centro, no que você tem de melhor para transbordar na vida das pessoas. Então, foi uma live especial, com mensagens importantíssimas, muito pouco faladas para as pessoas que buscam resultado, e vindo de pessoas que têm resultado, né? E o Bruno, assim, em uma empresa que fatura mais de 100 milhões no digital, é uma referência para você seguir. Então, quando alguém fala, mas de repente, quando a empresa cresce muito, não, a gente pode sim ter um ambiente que valorize quem a gente é, que a gente possa ser quem a gente é e que a gente possa realmente transbordar o nosso melhor numa empresa que tem uma missão linda, caso você esteja numa empresa, ou você ter a empresa que tem essa missão e vai fazer com que muita gente que venha trabalhar para você dedique o seu tempo para poder contribuir para uma missão que faz total diferença. E aí, dessa forma, a gente consegue deixar um legado muito maior e não simplesmente viver a vida e estar aqui de passagem, né? Fazendo o que aprendeu a fazer e foi melhorando e tá tudo bem. A gente trouxe um dado importante: 94% das pessoas não têm propósito claro, segundo o estudo da Gallup. Então, tá tudo ok. Isso acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem clareza sobre o propósito. Mas não seja mais uma delas. Tenha essa consciência e busque ajuda. Busque entender quem é você de verdade, qual que é o seu propósito e como que você conecta isso num plano de ação de corpo, mente, espírito, família, profissão. E aí dentro de profissão, plano de carreira ou plano de negócio. E se você precisar de ajuda, vai ser um prazer te ajudar com o Método Wings, tanto com a mentoria individual quanto com a gravada, com valor super acessível. A gente está lançando a gravada e é só você entrar no link da minha bio e se inscrever, e vai ser um prazer poder te ajudar nesse processo. E assim a gente terminou um resumo das lives da minha série Transborde o Seu Melhor, com Bruno Capanema, ele que é um ser humano incrível e um grande amigo, acima de tudo. E se esse conteúdo foi importante, se você acha que é válido para alguém que você conhece, compartilha, se inscreve no canal, vamos fazer esse canal crescer e a gente poder trazer cada vez mais pessoas que possam transbordar o seu melhor. Eu conto muito com você. Curta, comente, participe e vem comigo. Vamos juntos fazer com que a gente possa transbordar o melhor nas pessoas e deixar o nosso legado. Meu nome é Caio Hernandes e conte comigo e te espero na próxima live e no próximo resumo de live.